Se tu for ler esse texto com essa abordagem concordista de que a Bíblia ou o Gênesis tem que concordar com a ciência, a minha pergunta para ti é a seguinte: com qual ciência? Com a ciência do século I? Com a ciência do século IV? Com a ciência do século XV? Ou com a ciência de hoje? Ou com a ciência do século XXIII? Então, cara, eu costumo dizer assim, ó, a Bíblia é um livro eterno. E para ele ser eterno, ele não pode ser datado temporalmente. As verdades que estão ali naquele texto são verdades eternas, que estão numa roupagem cultural das pessoas da época. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Hoje nós queremos focar no nosso bate-papo a ciência e a interpretação de Gênesis. Minha primeira questão, Thiago, e aqui é muito interessante, porque é um vespeiro que você entrou. E, na verdade, você entrou nessa área por uma necessidade, porque é muito difícil um cristão, principalmente doutrinado, uma igreja comum, entrar em biologia. Porque daí você vai estudar muita coisa. E é porque quando a gente está só na igreja, a gente fala, isso é só uma teoria, isso não sei o quê. Mas quando a gente vai para a ciência, a gente vê que eles chamam teoria porque é tanto tempo que não dá para ter aquelas provas que a ciência quer, mas o negócio é muito sólido, como está construído tudo. E aí as pessoas literalmente piram. Eu conheço muita gente da minha igreja, a gente senta para conversar com muitos. E eu já participei de alguns eventos dos cristãos na ciência, não como doutor, mas como gente que está ali na comunicação. E é muito legal o trabalho. Essa é a primeira dica que a gente pode dar ao cristão na ciência. Como a nossa live é de interpretação bíblica, hermenêutica, a minha primeira pergunta é: qual o problema da gente, com a cabeça do século XXI, com as descobertas que a gente teve quando o cânon do Novo Testamento já fechou, a gente tem muitas descobertas de lá para cá. Qual é o problema da gente interpretar a Bíblia com essa cabeça? Não é que a gente só tem um spoiler do que a Bíblia já estava falando e foi revelado para os autores e a gente agora... tá aqui, ele sempre quis falar isso. Ou quais são as dificuldades? Pois é, boa pergunta. Só retomando o que tu falou ali de quando o cristão vai entrar na biologia, né? Eu costumo fazer essa piada quando eu falo para os meus alunos e nos cursos por aí, quando me chamam para falar, que quando eu disse para os meus pais que eu queria fazer biologia, não só para meus pais até foram bem compreensíveis, assim. Eu acho que eles estavam mais preocupados com a questão financeira de ser professor do que qualquer outra coisa. Mas teve gente na minha igreja ou alguns amigos, logo biologia, porque, não, quem sabe se tu gosta de ciência vai fazer física, química, outra coisa. Mas biologia, por quê? Porque biologia tem aquele que começa com D, de diabo, que é o Darwin, né? Então, não, estuda outra coisa. E realmente tem muito mais crente na física e na química do que na biologia. Na biologia é muito mais raro tu encontrar cristãos evangélicos e tal, muito mais. Mas acabei indo para biologia e fiz as pazes. Mas sim, cara, quando a gente abre o Gênesis, e basicamente essa é a história da minha vida, né? Porque eu fui criado numa igreja batista, bem tradicional, e aí quando a gente vai pro colégio e começam a falar em milhões de anos, e começa a falar em, enfim, evolução, essas coisas, a gente, não, peraí, eu aprendi na igreja que Deus criou em 7 dias, de 24 horas e tal, que é o modo como tradicionalmente o cristão evangélico é ensinado, né? Mas para responder mais especificamente a tua pergunta, cara, o grande lance é que é o seguinte: quando a gente olha para o Gênesis, a gente tem que ter na cabeça que nós estamos nos aproximando de um texto com o qual nós estamos distantes milênios.
né? A redação final do texto de Gênesis está muito distante de nós. Sem contar que há bons indícios da gente saber que aquilo ali, antes de ser registrado, já vinha de uma tradição oral, etc. Né? Então é um texto de outro mundo, que é um mundo completamente diferente do mundo que nós conhecemos, um mundo que fazia perguntas diferentes do que as perguntas que nós fazemos, né? Um mundo geograficamente localizado num lugar distinto do nosso, né? Nós estamos falando de um texto que tem origem no chamado Antigo Oriente Próximo, né? Que é a linguagem que os acadêmicos usam para descrever da onde surgiu aquele texto, né? Então nós estamos falando de um povo de Israel que produziu aquele texto em contato com esses povos do Antigo Oriente Próximo. Então, a grande pergunta é o seguinte: será que aquele texto ele está querendo revelar verdades científicas como nós entendemos ciência hoje? E essa é a grande questão. A gente tem que entender que esse empreendimento científico, nós temos essa cabeça científica que temos hoje, porque somos frutos da nossa época, só que isso é muito recente na história do mundo, né? A ciência, cara, a ciência a gente conhece um pouco da história da ciência, embora a gente não estuda muito isso no colégio, deveríamos estudar mais, mas a ciência nasceu ali no século XVI, século XVII, a chamada Revolução Científica, com Newton, Kepler e esses caras. Então, a partir dali, e mesmo ali, a ciência estava se formando e tal, e ela era ainda muito diferente daquilo que se cristalizou mais no século XIX para o século XX. Então, as perguntas que a nossa sociedade pós-iluminista, pós-racionalista se faz, são perguntas completamente diferentes das perguntas que aqueles povos bíblicos ali estavam se fazendo na época, né? Então, nós abordarmos o texto de Gênesis tentando ler ciência naquele texto não é o caminho mais sábio, não é o caminho dos próprios leitores daquele texto daquela época, né? Eu gosto muito de uma frase que é assim: o texto ele é para nós, mas em inglês ela funciona bem, né? O texto é for us, mas não é to us. Ou seja, ele é para nós, só que nós não somos os receptores primários do texto num primeiro momento. Aquele texto ali tinha destinatário certo, né? E nós, pela fé, cremos que esse texto revela verdades eternas. Só que aquele texto ele tem contexto, ele tem um povo que o produziu e um povo a quem ele é endereçado, e que não somos nós, né? Eu costumo dizer que se fosse um jogo de futebol, o jogo de futebol é a Bíblia. As pessoas que estão analisando o jogo de futebol são vários tipos. Então, o teólogo é o comentarista do jogo. Ele está falando se o jogo foi bem jogado, o que está dizendo, ó, se esses caras nunca vão ganhar, ou eles são favoritos. Ele está fazendo análise do jogo jogado. Então é o neto, ou é um melhorzinho. O professor de hermenêutica, o que eu faço há 16 anos, eu sou Arnaldo César Coelho. É lógico que eu preciso entender um pouco de tudo, e até o comentarista também, mas eu falo se a pessoa está na regra ou não tá na regra. Ah, mas ele ficou muito feliz que fez o gol e tirou a camisa. A pessoa não vai segurar a emoção. Eu não tô discutindo se a regra é justa ou não é justa. Eu falo, não pode, tem que tomar cartão amarelo. Não importa que foi o gol do título. Essa é a regra. E o exegeta é aqueles caras que auxiliam o técnico, que é os analistas de performance. Então ele tá ali olhando, a respiração dele tá com muito carbono, ele não tá... Olha o campo de calor. Ele tá fazendo aquela análise super nerd, que é o exegeta, que ele tem que passar pelo cara que estuda hermenêutica e teólogo, para os três entende de tudo, mas é isso. Por que eu tô dizendo isso? Porque na regra da hermenêutica e na regra reformada, é uma coisa simples. Nós buscamos, ao ler a Bíblia, a intenção do autor. É isso. A intenção do autor. E a intenção do autor se descobre como o primeiro ouvinte entendeu. E se a intenção do autor, que ele está colocando, o texto traz, já é difícil entender o texto, entender a intenção do autor, porque quando a gente vai na intenção do autor, a gente está indo na inspiração, no que Deus está falando sobre ele. A gente tem 3 quadradinhos aqui. O texto, que é o que a gente tem, a intenção do autor e, do outro lado, o que o primeiro público entendeu. E é simples isso. Se você vai com a cabeça moderna, com perguntas que eles nunca fizeram, você vai usar o nome de Deus em vão. Ou seja, vai fazer perguntas que Deus não quis responder e inventar coisa. E essa invenção, além de ser um pecado de usar o nome de Deus em vão, ela traz julgo e desinformação para uma igreja que deveria ser vanguarda em todas as áreas e não ser atrasada. Então, o que você está falando, eu só estou colocando de outro ângulo, é o seguinte: como é que a gente vai buscar? Eu vou ser conservador aqui.
texto final do Pentateuco foi feito 1.200 anos antes de Cristo, sei lá. E aí você tem tradição oral, aonde o cara recebeu, inspirado pelo Espírito Santo, se foi Moisés, e depois algumas outras partes, depois da morte dele, foi outro. Eles estão emoldurando a história de Gênesis para que o povo que acabou de sair do Egito, isso sendo bem conservador, só para a gente entender aquela história. Então, a pergunta que a gente vai falar assim, o que o autor de Gênesis estava querendo dizer para o período de alguém que acabou de sair do Egito e não descansa há 400 anos? Nada melhor do que você dividir os dias da criação e colocar o sétimo como descanso. Então é interessante, para entender os 7 dias da criação, a gente tem que olhar para o futuro, quando foi produzido o texto, e não tentar entender lá no começo, e muitas outras coisas. E aí essa é uma base para a gente poder conversar. Nós somos pessoas que acreditamos na inspiração bíblica. Sem dúvida. Acreditamos que a Bíblia é autoritativa no sentido da revelação de Deus. E Jesus Cristo aí nem se fala. Só que eu fui doutrinado, até no meu seminário, a pensar o seguinte: qualquer um que nega a literalidade do texto é um liberal que quer destruir a nossa fé. Sim. E aí vem minha pergunta, porque de certa forma isso tem um fundo de verdade. Vamos dizer que 200 anos atrás, principalmente aqui no Ocidente, a Europa não estava acreditando em milagre, foram tentando interpretar com os mitos, desmitologizar, como o Bultmann faz, aquele livretinho. E aí são caras que estão ali tentando interpretar para a sua época. Só que a resposta fundamentalista fez a gente querer, não, vamos acreditar em tudo. Só que se o texto é autoridade, o que o texto fala, para que a gente vai interpretar literal uma coisa que não é? É um erro. Eu lembro que eu ia dar aula de hermenêutica, eu vou chegar na pergunta, e eu tinha que gastar mais tempo na exceção à regra, porque criou uma regra, interprete o texto literalmente. Depois a gente pode falar sobre as escolas, talvez, de Alexandria com as alegorias, o que a gente quer fugir. Mas a minha pergunta é, como é que você enfrenta esse background brasileiro, ou americano e brasileiro, vamos dizer, isso aqui é muito forte, mas nas Américas, de que se você não é literal, você não tem fé, você é um destruidor das pessoas que estão na fé, sendo que o próprio texto não faz isso. Cara, pra te ser bem sincero, desde que eu lido com essas coisas em nível pessoal, assim, eu não recebo, não chega até mim muito hate, assim, vamos dizer, muito, não, esse cara, às vezes o cara já se distanciou antes porque já ouviu falar sobre o que eu falo, o que eu defendo e tal. Mas sim, eu sei que o fato de eu trabalhar com essas questões enfim, não ler o texto assim literalmente conforme a gente foi ensinado talvez na infância, isso pode fazer com que algumas pessoas pensem isso, assim. Mas quando eu falo sobre isso, eu procuro já explicar e já, como eu vou tentar fazer agora, para a pessoa entender que, na verdade, nós estamos respeitando esse texto ao lidar com ele da maneira que a audiência dele lidou com ele, né? E que, na verdade, se tu lê um texto literalmente, e eu vou usar esse termo literalmente, que ele é um termo problemático, mas assim, lê ele com óculos da nossa ciência de hoje, tentando encontrar a ciência lá, na verdade o que tu tá fazendo é uma violência contra o texto. Tu não tá tendo uma visão superior de inspiração porque tu lê ele, não, porque essa tua leitura é externa ao texto, tu entende? Então a gente tem que voltar na origem e ver, não, mas peraí, quem é esse povo que produziu esse texto, como que eles pensavam, e o que esse texto está tentando nos dizer, e usando as ferramentas da exegese, da hermenêutica e tal, para ver esse texto. Então, o que eu diria sobre isso é o seguinte, na verdade, a grande questão é que, assim, ó, quando a gente fala na literalidade, em ler literalmente, a gente tem que ter muito cuidado, porque, vamos pegar Agostinho, tá? Agostinho, século IV. Agostinho tem um livro que tem em português, pela editora Paulus, ou Paulinas, não me lembro agora, que é o comentário literal do Gênesis, né? De Genesi ad Litteram, em latim. E olha só, comentário literal do Gênesis, Agostinho, no século IV, já estava dizendo assim, ó, que dia foi criado o Sol? Lembra? Segundo o relato bíblico? 4º dia. E como é que houve tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia?
Se o Sol foi criado no quarto dia. Eu lembro que eu usei esse argumento, nem sabia que é de Agostinho. Vou citar ele agora. E a pessoa falava, você duvida do poder de Deus? Eu falei, não, mas a questão é que o texto está trazendo isso. Você acha que Deus rodou em volta da Terra? Ele é o nosso Sol antes? Porque a luz é de Deus, da boca de Deus. Esse é o ponto que eu vou chegar. Então, assim, só para quem não entendeu ainda, o que nós chamamos de dia é o período que a Terra gira em torno do seu eixo com relação a um ponto de referência, que é o Sol. Só que como é que ela girou em torno do seu eixo se o Sol só foi criado no quarto dia? Como é que teve dia 1, dia 2, dia 3? Agostinho percebeu isso e disse, olha só, obviamente tem mais caldo nesse angu. Ou seja, para Agostinho, por causa disso e por causa de muita outra coisa, a interpretação literal do texto é que isso não é literal no nosso sentido de literalidade, entende? A interpretação literal do texto para Agostinho e para toda a patrística e depois até na Idade Média significa o que tu falou, a intenção original do autor, essa é a interpretação literal do texto, entende? E a gente tem muito cuidado quando a gente fala se não é literal é metafórico ou se não é literal é alegoria. Calma, aí tu tem que ir, não vai dar tempo de nós ver hoje. Mas não quer dizer, Thiago, se tu não interpreta literalmente, tu interpreta alegoricamente. Não, interpretar alegoricamente é um termo técnico que tu vai atrás e é outra coisa, não é sim, não. A alegoria, para tu entender, vem das escolas mais medievais católicas, é aquela ideia bastante comum medieval católica de que os elementos da realidade criada são símbolos e apontam para coisas para além dela. Isso é alegoria, Isso, tecnicamente. Mas a base, Thiago, aqui uma discussão... Mas a técnica. base, o erro, é o mesmo de levar a ciência hoje para o texto. Você pega um elemento, por exemplo, o que a igreja medieval fazia, influenciada pelo norte da África, ali Alexandria, pelos gregos, pelo jeito que tentaram salvar os contos dos deuses, que eram amorais, e eles precisavam falar, pô, vamos dar uma... Não, aquilo é alegoria. Então eles leem, por exemplo, uma parábola de Jesus... e começa a achar, ou não precisa ser a parábola, pior, o poço ali de Jacó, e você vai pôr na água do poço o Espírito Santo, a corda... Exatamente. E aí eles vão pegando elementos que era para eles caros na Idade Medieval e tuchando informação que nunca foi a intenção do texto. Exatamente. Então, e aí a gente chega 1000 anos depois, acha que a nossa ciência é o ponto final e a gente joga. E eu acho, Thiago, que é um desrespeito. A gente precisa depois, talvez, conversar, porque a gente quer fazer isso porque a gente acha que aquele público de 2000 anos antes de Cristo, ele não tem nada para ajudar a nossa sociedade evoluída. Então a gente precisa ter uma humildade de saber que Deus decidiu se revelar para aquele povo naquela época e a gente tem muito a aprender, mesmo a gente sabendo de ciências coisas mais evoluídas. Sim, então esse é o ponto que tu falou. A interpretação alegórica é isso aí que tu explicou bem. É ler, por exemplo, como as alegorias do tempo de Agostinho, depois na Idade Média faziam, que o sol de Gênesis 1 ali, versículo 6, 7, sei lá, não me lembro, significa Jesus, o sol da justiça, entende? Que é colocar nos elementos do texto coisas que apontam para coisas lá do Novo Testamento, outras coisas. Isso é interpretação alegórica. Não é isso que eu faço, ou que outras... Não é isso. Então, se você não interpreta literalmente, você interpreta alegoricamente. Não, alegoria é isso aí, é essa que tu bem explicou aí. Então, e também tem que cuidar com esse termo de metafórico e tal. Os 7 dias é literal ou não é? E se tanto faz, assim, no sentido, não é relevante, vocês vão ouvir muita resposta, não é essa a pergunta certa. Qual é a pergunta certa quando a gente vê que o mundo foi criado em 7 dias? E é lógico, gente, deixa eu falar um negócio. Eu fiz um curso de 18 horas só para entender céus e terra nas linguagens de Gênesis. Cara, é muito... Assim, qualquer coisa que a gente puxar aqui daria um semestre de bate-papo. Então, assim, eu entendo, Thiago, eu tô te pondo numa fria para você fazer. Sim. A pergunta é, se os 7 dias não é literal, por que ele enfiou isso? Eu lembro de um professor meu, coitado, ele falava que os 7 dias é um jeito de vovô Tarru, quando ele fazia sem forma, que era puxar o inverso... Começava na noite e acabava no dia, porque falava ouve tarde, ouve manhã. E tá vendo como o negócio é? Você ouve tarde, ouve manhã, tava de trás para frente o tempo. Eu
falei, simplesmente que o judeu conta o dia começando às 6 horas da noite. Então começa sempre pela noite, depois vem manhã e acaba o dia. Então quando hoje houve tarde, houve manhã, é só para passar um dia todo. Mas ele usa a linguagem claramente de dias. Então me responda isso, essa primeira bucha. Na verdade, eu gosto muito. O texto é riquíssimo, né? O texto é riquíssimo. Não dá para dizer. Eu não sou um hebraísta, não sou um biblista e tal, mas eu li muito esses caras. E tem várias correntes interpretativas, mas eu gosto bastante daquela que lê os 7 dias como os estágios da inauguração de um templo, né? De que Deus está criando o seu templo, que é a terra, e aí no final ele coloca o homem, né, o ser humano, como imagem de Deus e tal, que é a inauguração do templo e tal. Enfim, então eu gosto muito dessa interpretação que Deus está construindo o seu templo, que é a terra, e a gente sabe isso. Eu gosto muito da interpretação do John Walton, né? E o John Walton é o cara que vai tratar disso nesse livro aqui. Já vou dar recomendações para a galera ler, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva. Tem em inglês também. Luiz Barbosa já tinha falado aqui, ó. Isso tá vendo? Já começamos. Isso aí. Enfim, o John Walton tem um outro em inglês que é só sobre Gênesis 1, que eu tenho ali, inclusive, só que não tem em português. Mas esse aqui, ele toca nas questões, ele resume o livro do Gênesis 1 nesse aqui do Adão e Eva. Então eu gosto muito dessa leitura. Agora, claro, existe sim uma estrutura literária que é reconhecida amplamente, né? O próprio Luiz Saião fala sobre isso, que é a história dos painéis paralelos, né? Existe uma descrição literária ali, sim, que tem a ver com o Tohu Vabohu que tu falou. Então existe recursos literários para mostrar algumas coisas ali nesse texto. Então existe... Então, assim, respondendo a tua pergunta, os 7 dias tem a ver com Deus inaugurando o seu templo, que é onde ele habita, né? Que é em toda a criação, né? E aí colocando nós, seres humanos, como representantes dele aqui para cuidar do jardim, sendo sacerdotes desse jardim. Então é por aí que eu vou na interpretação dos 7 dias, né? Dos 6 dias e no 7º descansou. Mas o Tohu Vabohu é muito interessante, né? Eu acho que vale até a pena falar. Vamos. Sei se a galera curte. Vou dar alguns caminhos para quem quer estudar isso. Uma coisa é o John Walton, outra coisa é você dar uma olhada como até a ordem das palavras, a poesia, ela tem 7 palavras no versículo 1, 14 no versículo 2, quer dizer que é 2 vezes 7, e 3 vezes 7 no último versículo, que não é no final do capítulo, o capítulo foi dividido, hoje a gente sabe que é de forma, vai até o 2:3. Isso é outra coisa. O 2:4a, né? 2:4a, exatamente, tem isso aí. Vai até 2:3 e um pouquinho mais. E aí ele tem uma outra criação que a gente pode, as pessoas nem sabem. É tão interessante que as pessoas ficam na discussão se o dia literal, se tinha mais gente fora do Éden. A gente perde a riqueza do texto. Você vai vendo que é muito pior do que você pensa. E é lindo. Quanto mais eu estudo, mais eu acredito em Deus e na maravilha. É maravilhoso. Então tem isso. Existe um outro lado que é o sem forma e vazio, a gente vai entrar, que eu acho que é legal para a gente falar dos dias que são para formar e os dias que são para preencher. Mas eu quero falar do sábado, que eu acho que também os 7 dias, ele está formando um calendário. Vamos lembrar que antes, no Egito, você não tem descanso. São 400 anos de escravidão. Não existe calendário religioso necessário, formalizado. Então, quando Moisés sai, começa a criar fala assim, vocês não podem trabalhar o que vocês eram. Tem o dia de adoração e o dia de descanso. E aí, ele vai puxar... Como assim? Esse dia de descanso não sou eu que estou inventando, isso é da criação. Então ele pega essa moldura também para ensinar sobre o descanso, sobre confiar, para ter os calendários de festas judaicas, que são 7 durante o ano. Então o calendário, os judeus ajudaram muito nessa trazer os calendários. Então isso é só alguns caminhos. E a pessoa não precisa ficar só no templo, ele vai nessa linha que você tem 2, 3 anos para estudar e aprender muito de Deus. Muito. Tudo que o Walton fala. Ontem eu respondi num Rios, alguém me perguntou se Jó era literal. Eu falei, olha, não tem problema nenhum de ser literal, não sei, mas se você entender ele apenas literalmente, você não entendeu por que ele está num livro de sabedoria. A vida dele, se é que ele é literal, é uma parábola. Aí alguém colocou, parábolas não dão nome. Eu falei, peraí, então você não leu a de Lázaro, de Jesus, essa é a primeira. E não é as mesmas palavras de Jesus, porque você tem toda atrás, são nomes estrangeiros. São outra coisa, mas a narrativa ela é feita como um conto. E aí os caras querem... mas se você interpretar Jó como uma parábola, você abre brecha para interpretar tudo. Eu falei, não abre não, eu tô falando do texto.
como que eu leio o texto, como que eu vejo o texto. É o seguinte, a grande questão envolvida em nós lermos o Gênesis hoje, numa era científica, ela pode ser resumida num termo que é o seguinte, que é o concordismo científico. Nós fomos ensinados, pela nossa tradição evangélica brasileira, fruto da norte-americana, a ler o texto bíblico de forma que ele precise concordar com a ciência. Então os caras tentam ler no texto bíblico coisas que foram reveladas milhares de anos depois pela ciência moderna. Por quê? Porque como pressuposto da leitura de Gênesis, o pessoal tem esse tal de concordismo. Então, por exemplo, só que aí é que tá o problema. Se tu for ser literalista mesmo ao extremo, tu vai ter que fazer o seguinte, pega lá, Gênesis 1:3, e Deus separou águas de águas com o firmamento. Deus separou as águas de cima das águas de baixo com um negócio chamado firmamento. A palavra firmamento foi traduzida firmamentum no latim, lá na Septuaginta, do hebraico raquia, que é o quê? Bater com um martelo para aplainar uma lâmina de metal. Ou seja, raquia é um domo sólido. Por isso que em algumas traduções aparece domo. Ou escudos, né? Era mais assim, ou escudos, exatamente. De bronze, eles faziam aquele domo. Exatamente. Então o que eu estou querendo dizer? A palavra raquia era o firmamento, por isso que foi traduzido firmamento, sólido, que tinha que ser sólido para separar as águas de cima das águas de baixo. A pergunta do Hudson, terra plana. Domo. Então, a pergunta é, quando a gente vai ler Gênesis 1 e Salmos e tudo, você tem um domo, como você falou, você tem abismo no final do mar, você tem terra que emerge de um mar infinito. Sim. A Terra é plana na visão dos autores? Então, aí que eu ia chegar. Então, vamos lá. Então, o ponto é o seguinte, ó. Tu imagina que a gente vai ler literalmente, então, Gênesis 1, e vamos ler literalmente vários pontos na Bíblia lá. Nós vamos ler literalmente Gênesis 1, nós vamos já nos deparar ali no versículo 3 com essa coisa do firmamento, em que Deus usou uma tal do raquia para separar águas de cima e águas de baixo. Cara, literalmente, aí tu vai ver os intérpretes que são aquilo que eu estava falando, os concordistas, que querem fazer isso se encaixar, vão dizer que o firmamento nada mais é do que uma expansão, um espaço vazio. Cara, o espaço vazio seria o céu. E o que seriam as águas de cima? Aí os caras vão dizer, é o vapor. Cara, tem uma palavra em hebraico para vapor, não é o que eles usam. Tem uma palavra em hebraico para céu, Shamaim, Ramaim lá, não é isso que eles usam, sabe? Então não, era água mesmo, que caía das janelas do céu no dilúvio, em Gênesis 6 ali. Enfim, então, cara, o fato é que sim, se você ler literalmente mesmo, você vai sim incorrer em problemas. Inclusive, a própria interpretação dessa galera concordista que quer que o texto concorde com a ciência de hoje, eles vão pressupor, por exemplo, não, já que Deus criou o sol no quarto dia e Deus fez a luz no primeiro dia, certamente existia uma outra fonte de luz que o texto não menciona. Tá, mas aí tu já deixou de ser literalista, já deixou de ler literalmente, tu tá postulando uma coisa que o texto não fala, tu entende? Então, assim, cara, a galera que diz que lê o texto literalmente, não lê literalmente. Coloca coisas no texto que o texto não diz. Vapor d'água, não sei o quê, porque a gente precisa resolver esses problemas. E aí eu costumo dizer assim, ó, se tu for ler esse texto com essa abordagem concordista de que a Bíblia ou o Gênesis tem que concordar com a ciência, a minha pergunta para ti é a seguinte, eu sempre digo isso nos meus estudos e palestras por aí. Beleza, a Bíblia tem que concordar com a ciência, então. Com qual ciência? Com a ciência do século I? Com a ciência do século IV? Com a ciência do século XV? Ou com a ciência de hoje? Ou com a ciência do século XXIII? Então, cara, eu costumo dizer assim, ó, a Bíblia é um livro eterno, e para ele ser eterno, ele não pode ser datado temporalmente. As verdades que estão ali naquele texto são verdades eternas, que estão numa roupagem cultural das pessoas da época. Então, respondendo à pergunta do domo e da terra plana, e do firmamento e todo esse negócio, sim, a Bíblia em Gênesis, e não só em Gênesis, em outras partes da Bíblia, ela usa a linguagem e as compreensões dos povos da época para falar do mundo natural. E os povos da época, do entorno ali do Antigo Oriente Próximo, todos tinham uma concepção do cosmos muito parecida, em que o firmamento era sustentado pelos pilares da Terra e que existia um domo, sim, o firmamento, e sim, que a Terra era plana, sim. Eles entendiam a Terra como plana, e tem um texto famoso de Isaías, que eu não vou me lembrar a referência, porque eu não estou dando aula aqui, mas nas minhas PowerPoints eu tenho a referência, entendi a Terra como uma tenda. Aquele texto de Isaías, não me lembro agora, Jeremias acho que também fala, a Terra como uma
tenda. E aí, inclusive, o trono de Deus assentado sobre as águas. Que águas? As águas 19, de cima. O Salmo 19 vai no mesmo caminho da tenda. Exatamente. E Deus, o esconderijo do Altíssimo, está sobre as águas de cima do firmamento. Entende? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Sim, cara, a Bíblia, ela usa imagens científicas da ciência da época, vamos dizer assim, que era uma ciência observacional, ou seja, é a coisa como parece aos olhos. Então, quando tu olha para o céu é azul. Claro que é azul, porque tem água lá em cima, então cai água, não cai água da chuva quando abre as janelas do céu, entende? Aí vem a grande pergunta, agora a galera no chat deve estar apavorada. Não, peraí, quer dizer que a Bíblia erra? Não, cara. Por quê? Porque a Bíblia não tem compromisso nenhum em corrigir a ciência da época, porque os caras não iam entender, tu entende? Então a Bíblia não precisa corrigir a ciência da época, a Bíblia ela não tem compromisso com isso, porque o Gênesis é um texto de outra ordem, ele tá ali para outros propósitos, ele não tá ali para responder as minhas e as tuas perguntas, que tem a ver com as nossas perguntas científicas, não tá. Imagina se Deus fosse corrigir o cosmos, a visão do cosmos deles, ninguém ia entender nada. Ô Moisés, pega aí, Moisés, anota aí, ó, eu juntei as moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e depois de um processo longo, Deus vai fazer isso falando para Moisés. Deus disse assim para Moisés: ô Moisés, anota aí, eu te formei do pó da terra, brother. Confia em mim, eu te criei, eu te formei do pó da terra. Então, relaxa, tu entende? Então, sim, o Gênesis usa, e a Bíblia usa uma linguagem incidental, que tem a ver com a cultura da época, com a visão de cosmos desse povo, que sim via a Terra como plana. A gente tem várias evidências disso, certo? Só que isso não é problema nenhum. Por quê? Porque as mensagens desse texto para nós e para aquele povo mesmo eram de outra ordem. E isso a gente concorda, né? Na teologia, a gente está aí escrevendo bibliotecas sobre o que o texto quer nos dizer. O que esse texto... Cara, esse texto de Gênesis, ele está falando da minha condição, ele está falando um monte de coisas maravilhosas a respeito de por que eu sou como eu sou, por que o meu coração é desesperadamente corrupto. E não para ensinar ciência. E esse é o problema. Quando a gente fica tentando ler ciência nesse texto, a gente perde a riqueza maravilhosa que é esse texto. Então, na verdade, se a gente ficar tentando ler ciência no texto, nós estamos violentando o texto, não respeitando ele e às vezes perdendo de ver as grandes verdades espirituais, teológicas que esse texto está nos trazendo, numa roupagem da cultura do Antigo Oriente Próximo, que era a cultura desse povo ali. É muito ego nosso achar que Deus está revelando um negócio que todo o povo de Deus em 3.000 anos não vai entender. E hoje vamos. A gente, tá aqui. É igual essas interpretações de Apocalipse, que a besta é sempre a que está comandando o nosso tempo. Então a gente acha assim, sempre vai ajeitando para a besta ser o Papa, ou sei lá, Gates, alguém do nosso tempo, presidente de alguma nação. É muito ego, é depois do iluminismo, do antropocentrismo, toda essa coisa de achar é a gente que é o centro. E a pessoa não repara a vergonha que é empurrar e eles estão querendo fazer uma apologética do texto, mas tá passando vergonha, meu irmão. A revelação é pro primeiro público e para nós também. Só que a gente tem que entender o que eles estão entendendo. E eles não têm noção nenhuma. Por isso que as pessoas falam, não, era uma linguagem... Eles querem legitimar a autoridade e eles mudam e deturpam o texto. Por exemplo, se você quer pegar o Raquia e transformar em firmamentos, em espaço, porque eles vão mudando a tradução. Você cria um problema porque você não entende o que o texto está querendo dizer. Sim. E é muito interessante, uma vez eu ouvi a interpretação do seguinte: a Raquia é esse lugar que o que a criação está querendo dizer ali, com separar terra de água, águas de águas primeiro e depois... E o Raquia para dar... É que Deus está criando no meio do caos um ambiente que vai sustentar a vida do ser humano e de todo mundo do dia 6. Tá ali. A vida na criação. E que no dilúvio, que ele vai desfazer o dia 6, ali, que é claramente uma decriação, em inglês é decreation, mas deve ser descriação, sei lá como é que fala essa palavra. Ele vai fazer isso lá, ele tá mostrando que a Raquia, ele vai tirar o suporte de graça e vai destruir. Qual que é a mensagem que você pega se você não quer transformar em ciência? A minha interpretação, você pôs uma maravilhosa também, que Deus tá segurando essa criação com a graça dele. A vida, a sua vida e a minha vida só é possível porque Deus está segurando a água, o caos de não invadir, de não estar na gente. E o caos é tudo. E essa me leva a mais uma pergunta. As nossas grandes questões do Big Bang, eu vou achar que é a pergunta do Big Bang, o cristão, quando ouve a teoria do Big Bang, ele sempre faz a mesma pergunta. Mas o que causou o Big Bang?
Não é Deus? Então a pergunta é: o que causou a primeira coisa? Se é Deus. Sim. E a gente quer levar para Gênesis, principalmente na época medieval, que Deus criou do nada tudo. E é verdade. Mas o texto tem falado isso porque dá a impressão que o primeiro versículo, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou os céus e a terra, e aí a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus andava sobre a face das águas. O Espírito de Deus passava sobre a face das águas. E que hora ele criou as águas? Tem água e ele Quando é que Deus criou a água? Aí, cara, a gente não vai entrar nisso, mas os hebraístas brigaram, e eu creio que quem ganhou é que esse primeiro versículo, o reshit ali, o princípio não é o princípio começo, é o princípio num período. Aquilo é um título para o primeiro capítulo, até o versículo 2:3a ou 2:4a, que é esse período. Então, a criação começa com água. Porque a teoria que era feita há 200 anos, 300 mais, não, primeiro Deus criou os céus e a terra, aí provavelmente o autor não quis contar nada, aconteceu alguma coisa que daí ele tá lidando com o caos, alguma bomba explodiu que causa. E aí os caras querem inventar a teoria que Satanás caindo. Tá falando da teoria do gap. Dá bons filmes, mas não é bíblico. Dá uma boa deixado para trás, é legal como ciência, só não é bíblico. Esse diabo caindo e a bomba, e aí tinha o caos. Então, pois é. Eu vou fazer a pergunta. A pergunta é: há 200, eles começaram a conseguir decifrar os códigos egípcios quando conseguiu achar lá a pedra que tinha egípcio e grego, né? A Roseta. A pedra de Roseta, sim. E eles conseguiram entender um pouco mais da cultura babilônica. São as duas culturas maiores em volta do povo de Deus. Quando acharam os tablets da biblioteca lá de Nínive. Tem muita informação. E eles descobriram, olha que coincidência, que todas as criações dos povos vizinhos começavam num caos aquático. Me explica isso. Aquilo que eu falei. A visão de cosmos do povo, dos povos ao redor e do povo, era compartilhada pelo povo hebreu. Então eles contavam as suas histórias com a cultura da época. E nós cremos que essa história é inspirada por Deus, e eu creio nisso. Então, Deus não quis corrigir a noção de cosmos que eles têm. Então não adianta querer encontrar Big Bang lá no texto, porque não tem, porque o Big Bang, aliás, foi bom que tu falou do Big Bang. Se você gosta do Big Bang, você tem que agradecer a um padre, porque o Big Bang é uma invenção de um padre católico, que é o nosso querido Georges Lemaitre, né? A ideia do Big Bang, 1920 ali, 1927, do ovo cósmico. Então é um padre que inventou o Big Bang, porque até então a teoria do Big Bang ela é muito nova, ela é século 20. Até então o próprio Einstein achava que o universo era estático, o universo sempre existiu. Estático não, mas eterno. O universo sempre existiu. Enfim, ao longo da história da ciência se achava que o universo era estático, enfim, e tem tudo a ver com religião também, enfim, noções teológicas, mas o fato é que o próprio Einstein e o consenso era que o universo era eterno. E aí um tal de Hubble começou a ver, não, peraí, tem o universo está se expandindo e tal, começaram a medir, e aí teve um tal de Georges Lemaitre, que é um padre, que foi lá e fez medições e cálculos e corrigiu o erro de Einstein, enfim, vendo os cristãos da ciência, ouça o nosso querido Roberto Covolan falar sobre isso, e ele publicou um texto chamado O Ovo Cósmico, que era o nome que ele deu para o Big Bang, que depois foi chamado pejorativamente de Big Bang, era o nome de chacota. Essa hipótese aí do tal do Big Bang, o Fred Hoyle, que era um que gostava da hipótese anterior de que o universo era chamado steady state, o estado estacionário, que o universo era eterno, ele, essa ideia aí do Big Bang e tal, tirou sarro. E aí, anos depois, década de 40, 50 e 60, através de medições, ou seja, ciência trabalhando, a hipótese do Lemaitre foi completamente confirmada e hoje é o chamado modelo padrão de origem do universo, e o Lemaitre estava certo, né? No final das contas, hoje ainda é a melhor teoria que a gente tem para a origem do universo. Agora, perguntar aí, dá para achar o Big Bang na Bíblia? Não, nem tenta. Porque não é disso que nós estamos falando. E, aliás, o próprio Lemaitre falou com o Papa na época, porque o Papa da época foi o primeiro a dizer, opa, está aqui uma prova da criação de Deus. O Lemaitre disse, não, peraí, o que eu estou fazendo é ciência, eu estou falando da origem do universo físico. Criação, teologicamente, pode significar outra coisa, entende? Criação é, do nada, passou a existir coisas. Só que o Big Bang, ele começa com um negócio ali que
que tá ali, e quem botou aquela... aí já não é ciência mais. Então o Lemaitre foi o primeiro cara dizendo, não equalize criação com o Big Bang, porque daqui a pouco vem uma nova teoria que desbanca o Big Bang, o que tu faz com a criação? Tu entende? O Lemaitre foi o cara que não quis que a gente equalizasse Big Bang com criação. Então cuidado com isso, tá? A gente é muito tentado a fazer isso, porque parece super legal, né? Pum, no princípio Deus criou o Big Bang. Calma, não é a mesma coisa. O Big Bang é uma hipótese científica, mensurável, testável. Criação é outra coisa. Criação é um artigo de fé, de que do nada, tudo que foi feito se fez. Né? Agora, como isso aconteceu, Deus pode ter usado o Big Bang como parte desse processo? Pode. Né? Acho muito legal essa ideia, mas calma lá. Estamos num problema aqui de querer pôr coisas... O que aconteceu? A igreja, padre na Idade Média, você deve saber mais que eu o nome, ele pegou e fez um cálculo. Ele falou, se temos genealogia em Adão. Aliás, esse pepino eu não vou descascar nessa live com você, mas se prepare que eu vou te chamar, porque a gente vai ter que descascar o Toledov. São 11 genealogias que aparecem em Gênesis. Tá lá. Sim. Começa com Adão. Aliás, se Adão é o primeiro casal, para que tem uma genealogia dele até Abraão? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida por alguém em alguma live. Porque você fala assim, não, depois de Abraão, só puxar qualquer linha chega em Adão, se ele é o primeiro. Mas alguém quis fazer uma linhagem. Então, essa é uma pergunta muito interessante. E tem várias, né? E toda vez que aparece um Toledot, ele muda o foco da narrativa. E aí, o que o cara fez? Ele fez as continhas ali, mais ou menos. Tu tá falando do bispo James Ussher. O que ele fez? Esse bispo, ele fez as contas ali, mais ou menos, dando 100 anos, alguns vivem não sei quantos anos, e aí ele chega lá no... a Terra tem 6 mil anos, sei lá, joga uma parada dessa, 5. A Terra foi criada... não, ele deu a data, né? Data e hora, 23 de outubro, 23 de outubro de 4004 a.C. Um sábado, primeiro dia, tarde amanhã, o primeiro dia que foi domingo, do sábado. Que século é isso? Cara, a contagem do Ussher, eu não vou saber de cabeça, acho que é 1600 e alguma coisa, cara. O que eu quero dizer, eu não vou saber de cabeça. Mas alguém joga uma dessa com bastante matemática, aquela lousa bacana do século XVI, XVII, você engole. Aí depois você começa a descobrir. O Ussher ficou tão famoso, a contagem dele nas genealogias, porque a contagem dele, a data dele, 4004 a.C., foi incluída na primeira edição da Bíblia King James. Lá, Gênesis, princípio, aí botaram 4004. Aí essa foi a que pegou. Mas é importante dizer que vários outros bispos e religiosos em outros tempos e até contemporâneos dele fizeram outras contagens usando outras genealogias, porque a gente sabe que se tu lê atentamente a Bíblia, tu vê que tem genealogias que se overlap e que algumas citam nomes que outras não citam. O próprio Mateus, a genealogia de Jesus de Mateus, é organizada, tu sabe muito bem, em grupos de 7, 14, né? Então, de novo, e é uma analogia real, é de reis. Exatamente. Lucas vai por outro caminho. Exatamente, mas tem outras genealogias ali, Mateus omite vários nomes. Ou seja, existem outros caras fora o Ussher que fizeram contagens de anos e deram data para a criação com outras genealogias da Bíblia e que chegaram em outras datas. O que prova que genealogia não é uma boa medida para medir a idade da Terra, né? Não é melhor a gente olhar para a natureza. Esse é o negócio. A genealogia ele tem uma outra função, que eu falei que a gente nem vai descascar. A questão é que algum tempo depois você acha provas, começa a ciência a evoluir, vê o carbono 14, você vai falando, cara, a Terra é muito mais velha. A genealogia pula gerações, e é verdade. Então... Aí os caras jogam até 15 mil anos. Fala, não, meu amigo. A gente não tá falando de 1000. Estamos falando de milhões. Não. Aí não dá para dar Adão e chegar até onde com milhões. Porque você tá tentando empurrar uma coisa que não foi feita para isso. E a minha pergunta para você, Thiago, então por que o autor de Gênesis decide começar a criação com água? Então eu só vou ler então os contos egípcios e babilônicos, é a mesma coisa. Então eu vou lá e tá com água, então quem eu acredito? Sim, pois é. Então, como eu disse ali antes, né? Desculpa, é só porque eu sou professor de hermenêutica, eu gosto de não desconstruir apenas, mas construir. Porque o texto está ali, a gente acredita que é inspirado. Então, o fato é o seguinte, como eu disse, eu não creio, assim como vários outros não creem, o John Walton e tal, que a Bíblia precisa concordar com a ciência moderna.
certo? Ou seja, eu creio que é possível Deus se revelar, ser um texto autoritativo, inspirado, né? Bíblia, palavra de Deus, eu creio que é possível e que esse é o texto que Deus escolheu deixar com a gente, e sim, este texto ter elementos da cultura do povo que a escreveu. Aliás, essa é a interpretação ortodoxa do cristianismo, que nós não cremos em psicografia, nós cremos que Deus inspirou autores e que eles usam o seu intelecto, a sua cultura, e a Bíblia está cheia disso. Né? Jesus fazia isso, Jesus usou a sua cultura, o seu tempo para ensinar, para falar de princípios eternos e etc. Né? Falando, enfim, da realidade dele, de vinha, grão de mostarda e etc. Isso, etc. esse negócio do grão de mostarda, quando Jesus fala Esse o é menor bom. dos grãos, os caras Esse é falam, bom. mas não é cientificamente, a gente sabe. Então, isso tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando. Se a gente for fazer apologética, vamos dizer, defesa da fé, nessa abordagem concordista que eu falei, olha aqui, cara, a Bíblia está falando um troço que a ciência confirmou há 1.200 anos. A Bíblia é verdadeira, olha aqui, a ciência confirmou a Bíblia. Cara, nessa página, aparentemente, a ciência confirmou a Bíblia. Mas se tu usar essa lógica, na página seguinte, tu tá dando, o cara reverte o argumento com esse que tu falou. Olha aqui, ó, Jesus tá dizendo que o grão de mostarda é o menor dos grãos, e hoje a gente sabe que a semente de orquídea é menor que o grão de mostarda. E aí? Tu entende? A mesma lógica que tu usou para provar a Bíblia, o ateu vai usar para não dar bola para a Bíblia e rechaçar a Bíblia. E aí, sabe o que vai acontecer? Esse cara, por causa dessa abordagem científica da Bíblia, rejeita o evangelho, porque esse livro aí, ele livro tá passado, ele traz uma ciência. Cara, o caminho é outro. O caminho é tu dizer que esse é um livro eterno, é um livro que não tá querendo falar de ciência. Não é isso. Esse livro quer falar de mim e de ti. E aí que tá, isso é muito importante. Eu sempre digo assim, ó, cara, se a gente usa a ciência como critério de validação da escritura, ou seja, a Bíblia é verdadeira porque a ciência confirmou tal coisa. Olha aqui, a Bíblia tem antecipações científicas. Se a gente faz isso, quem está no pedestal, quem está em primeiro lugar, é a Bíblia, a palavra inspirada por Deus, ou é a ciência? Se a ciência é o critério de verdade da Bíblia, quem que tu botou no pedestal? Cara, isso é idolatria. Isso é pecado, isso está errado, e isso produz ateísmo. Porque aí a ciência confirma na página 1 e desconfirma na página 2. Entende? Cara, não é por aí. Não é E por tem aí. o segundo problema hermenêutico, é o seguinte, um dos princípios da hermenêutica é use o mesmo critério de interpretação. Não adianta você falar, aqui é científico, aqui não, Jesus só quis usar. Aqui em Gênesis 7, o dilúvio, as comportas é uma poesia. Cara, mas então a hora que você quer, você usa a ciência, a hora que você viu que não deu, você joga. Você tem que ter um critério de interpretação, pelo menos com o mesmo autor, como a Bíblia fala disso. No mesmo bloco de texto, né? Mas, cara, então voltando ali à tua pergunta da água, então, assim, eu creio que sim, que é possível. Deus inspirou esses autores bíblicos a falar verdades eternas, verdades espirituais, usando a cultura da época. Então, a cultura que eles conheciam era de um universo criado por água, então, ou na água, ou água pré-existente. Então, foi isso que Deus usou ali para revelar essa mensagem, certo? Agora, é importante dizer que aí os caras vão dizer, como tu disse, não, então o texto bíblico é um mero mito hebraico igual a qualquer outro. Cara, ele tem várias coisas em comum com outras histórias de criação de outros povos, sim, mas ele tem diferenças cruciais e diferenças que mostram, inclusive, uma ética superior, princípios éticos e morais superiores, e várias coisas de revelação de princípios eternos que são maravilhosos. Então, por exemplo, quem já leu ou já estuda isso já deve ter ouvido falar no Enuma Elish, né? Enuma Elish, tem gente que chama, que é um texto famoso babilônico que se chama Quando no Alto, né? E o texto de Gênesis tem muitos paralelos com o Enuma Elish, né? Tem várias coisas em comum com esse texto babilônico. Beleza, tem várias coisas em comum. Por exemplo, essa visão de cosmos é parecida, pilares da Terra, firmamento e tal. Mas, cara, o Enuma Elish mostra o cosmos sendo criado numa briga de deuses, numa confusão, num negócio lá bizarro, várias coisas. E outra, principalmente no motivo pelo qual os deuses criam o ser humano. O ser humano no Enuma Elish é criado para servir os deuses, são escravos dos deuses. E aí vem a história hebraica e diz, não, peraí, não é uma briga de Deus, não. É um cosmos ordenado que Deus passa a ordenar através de uma série de separações e depois de decoração, o Tohu Vabohu, que a gente falou lá no final. Tohu, a terra era sem forma. Bohu,
a terra era vazia. No início, Deus começa a resolver o problema do sem forma, do tohu. Então ele dá forma à terra através de 3 separações. Então ele separa a luz de trevas, separa águas de águas e separa a água da terra. Resolveu o problema do tohu, certo? Deu forma. E agora ele resolve o problema do bohu, que é o vazia. E ele preenche os espaços que ele criou nos primeiros 3 dias. Por isso que a gente fala de painéis paralelos. 3 dias aqui, 3 dias aqui. Por isso que quando ele separa luz de trevas, no 4º dia aqui, ele preenche e coloca os luminares que governam isso. E aí depois ele coloca as aves que preenchem o espaço que ele criou abaixo do firmamento e na água, porque ele separou as águas de baixo e as águas de cima. Enfim, então é maravilhoso. Então, na verdade, voltando lá, o texto tem muitos paralelos com o texto, sim, do Antigo Oriente Próximo, mas tem várias coisas extremamente diferentes. E uma delas, então, é essa coisa da ordem, e outra crucial é a questão da criação do ser humano, que não é de forma nenhuma para servir aos deuses, pelo contrário, isso é revolucionário, é um texto revolucionário, de que o ser humano vai representar Deus na Terra. Isso aí tipo, é ímpar, praticamente ímpar no Antigo Oriente Próximo, né, de Deus colocar alguém, o ser humano, como não como servo dos deuses. E tem vários outros daí que a gente poderia comentar de coisas sensacionais e revolucionárias. A questão dos luminares, né, que não são nem nomeados no texto. Por quê? Por que não nomeia? Porque isso eram divindades. Então, na verdade, o texto de Gênesis, ele tá Tiago, vai tirando um devagar, sarro. Tiago, vai devagar. O texto está tirando um sarro, na verdade. Esse negócio que se chama de deuses é o luminar maior e o luminar menor, ou seja, são serviçais do Deus Altíssimo, do único Deus. Não é uma briga de deuses que criou esse negócio todo, é o único Deus verdadeiro que é o nosso Deus do povo hebreu. Você sabe, é maravilhoso, Thiago, né? É maravilhoso, isso é maravilhoso. John Walton tem uma história muito legal de um cara que foi para um teatro e pegou trânsito, ele chega 20 minutos atrasado. Uhum. E aí ele vira para a pessoa do lado e pergunta: eu perdi o começo, como é que foi? Aí o cara falou: não, o começo desse teatro era um campo vazio aqui, era lá em Nova York, né? No século XVIII, finalzinho, eles começaram com projetos. Aí o cara, não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando sobre essa peça. Qual é que começou? Aí a pessoa da frente vira para trás e fala, começou com Shakespeare, essa peça é de Shakespeare, é um cara do século tal. Aí ele, não é isso, gente, eu tô falando dessa aqui, ó. Essa que a gente tá vendo. Essa começou há 5 meses atrás, quando a gente chamou o elenco, e aliás, o melhor cara do elenco e tal. E aí ele fala, meu Deus, gente, como é que isso começou? Aí o cara do lado fala, não, o primeiro ato que você perdeu, tal, tal, tal. E aí ele coloca, eu achei, o John Walton, gente, vocês podem... o John Walton fala, cada pessoa desse teatro representa uma cultura, a egípcia, a babilônica. Eles, se você não fizer a pergunta certa que é o judeu está fazendo, você vai dar resposta. Eles estão dando outras respostas nas criações dele. Então, o mais importante, lógico que você tem que comparar, você compara para entender o que é o mar, tudo, mas o que é diferente que é que traz a maravilha, porque a pergunta é diferente. Então, esse Deus, ele não briga, ele não tem violência, ele fala. E sabe o que é legal que eu tava vendo? No Amagedon, que a gente vai ler, eu tô preparando um estudo em Apocalipse todo. E aí, no Amagedon, ele forma a batalha todinha, tudo que acontece, aí tem não sei o que, milhares e milhares, e aí não tem a batalha. A batalha do Amagedon nunca existiu em Apocalipse. Ele fala, vocês estão derrotados. Então, assim, tudo que acontece, cara, tudo que acontece em Gênesis 1, você vai ver um paralelo incrível em Apocalipse 22, 23. Sim. Por exemplo, esses dias me perguntaram, mas Marcos, cadê o sol? Por que fala que não vai ter sol? Não vai ter mar. Deus veio, 22, Apocalipse 22, e não existirá mais mar. Aí o surfista fica doido, fala, por que eu vou pro céu se eu não vou dar uma surfada? E também no 23 ele fala, não tem mais sol, eu sou o sol, né? Deus tá falando, Deus é o sol. Porque ele tá dando resposta para sinais, e a palavra é sinais, literalmente está ali em Gênesis 1, que é, os luminares são sinais do mandato universal. Eles recebem uma responsabilidade de reinar sobre os céus. E o homem recebe um mandato cultural para reinar na terra. Esse negócio de sem forma e vazio, o barro é a forma, o sopro é o preenchimento. Então você vai ver esses temas, paralelos, né, mandando na Bíblia. E se você tentou ver de outra forma, a ciência não deixou você ler, você não vai entender, não é só Gênesis. Você não vai entender a Bíblia.
A pergunta do Val Rodrigues: a evolução conflita de alguma forma com a visão patrística de Agostinho de uma criação originalmente boa, perfeita? Cara, essa pergunta é boa, mas olha só, uau. Primeiro, lá no comentário literal de Gênesis do Agostinho, se tu leu ele fala de um negócio chamado rationes seminalis, que é traduzida como germen, semente e tal. E Agostinho, esse é um princípio muito importante da criação para Agostinho, que Deus teria criado o universo, a existência, com potencial criativo dentro dela, que seriam essas sementes criativas. Ou seja, Deus não criou para Agostinho as coisas prontas, mas ele criou as coisas com potencial para se desenvolverem. E tem gente que lê isso, Agostinho, e vê evolução ali. Olha que loucura. Óbvio que Agostinho não tinha ideia de evolução, porque é séculos depois, né? Mas é um paralelo interessante e é um ponto teológico muito interessante e que é confirmado pela ciência moderna hoje, no sentido de que sim, a natureza, ela produz coisas novas. Né? Um terremoto muda a paisagem. As placas tectônicas criam montanhas. Então parece que Deus, eu acho muito bonita essa ideia de Agostinho, de que Deus criou a criação com potencial criativo. Né? Então, eu não diria que Agostinho via a criação... pelo contrário, eu acho que a evolução ela pode ser traçado um paralelo da evolução com essa ideia de Agostinho. Agora, na tua pergunta também tu fala de uma criação boa barra perfeita. A gente tem que cuidar com isso, porque é muito comum a gente ouvir nas igrejas aí e mensagens por aí que a criação é perfeita, que Deus criou tudo perfeito. Essa palavra não está no texto bíblico. Deus viu que era bom e no final Deus viu que era muito bom, mas a palavra perfeito, calma lá. O que quer dizer isso? Como assim? Tu tá falando do paraíso pré-queda. Mas a palavra perfeito, ela é uma palavra complicada. O próprio John Walton, nos livros dele, vai fazer essa distinção de que Deus coloca ordem, ele vai falar de ordem, não ordem e caos. Então, assim, Deus eliminou o caos criando ordem, mas ele permitiu que a não ordem continuasse existindo e convocou o homem, o ser humano, para dar ordem na não ordem. Isso antes da queda. E aí depois da queda, isso trouxe o caos de novo. Olha que interessante. Então a gente tem que cuidar com isso, porque, peraí, se a criação era perfeita, por que Deus mandou Adão cultivar o jardim? Cultivar o quê? Se era perfeito? Estava tudo pronto? Não estava tudo pronto. Tove, ele tinha que cuidar do jardim. O que a gente tem em Gênesis 1 é 7 vezes a palavra tove, o bom. O que ele cria é bom. Exatamente. Se eu puder complementar algumas coisas, é aquele negócio. Quando você percebe que água é o caos, é o nada, vamos dizer assim, é a anticriação que Deus está separando e sustentando para fora. Porque antigamente, Tiago, tinha a cabeça assim, não, Deus é bom, ele não pode criar o mal. É aquela coisa, querer cabeça teológica para interpretar o texto. Então, no Éden não tem o mal, não tem a morte. A gente sabe que para você ter a planta, ao cultivar, a planta morre. Você come, você tem uma certa vida ali, você tem aquilo. Então, o Gênesis 1, ele afasta a água, o caos, mas está lá o tempo todo. Ele cria o templo, o monte sagrado, o jardim do Éden, que no grego é paraíso, que é para onde o ser humano vai passar eternamente se comer da árvore da vida. Mas nunca se afastou o mar. O mar só vai parar de existir em Apocalipse 22. Também, quando ele está na água, ele cria as bestas, né? Os monstros. Esferas, que lá em Jó, quando Deus está dando a bronca no Jó, falando, quem é você, moleque? Que time você jogou? Aonde está você na fila do pão? Você pode pegar as bestas. Aí ele vai usar Leviatã, ele usa outras figuras mitológicas. Você pode pegar e colocar numa coleira para sair. Ele fala literalmente isso. E aí, outra coisa, na segunda criação, que vai ficar para uma outra live, não é mais o mar. A metáfora que o autor usa é o deserto. Porque são as duas coisas. Água é vida. Alguém uma vez falou, Marcos, por que você está falando que água é antivida? Peraí, se você está no meio do mar, você morre de sede. Muita água ou um dilúvio é morte. Falta de água é morte, é deserto. Então a água tem que ser o tempo certo, que é o que Deus dá. Então, em Gênesis 2, capítulo 4, 5, 6, e mais no 6, ele fala que era um deserto e Deus faz brotar uma fonte de água viva, que algumas traduções traduziam como neblina, mas não é. Né? Ali é uma fonte que aí vai sair o rio, que depois ele vai dividir em 4 e os caras querem achar o Éden. A gente até e procuram o rio, Aí que a parada tá
tá ali de novo. O deserto está antes da criação do homem. Ali não tinha planta, não tinha nada. Então, assim, existe... o caos sempre teve ali, Deus está controlando. Porque a pergunta não é isso. Deus pode criar o mal? Cara, não é. A parada não é essa a pergunta certa. Já que a Bíblia não é científica, eu ainda posso acreditar. A gente não pode ler ela cientificamente, né? A gente não pode ir com o nosso óculos da ciência. Deixando bem claro, não é isso que ele está falando. A gente não pode jogar de forma anacrônica coisas que a gente tem hoje para lá, porque senão a gente vai começar a não entender. Agora, ela é muito científica. Eu ouvi uma vez que, por exemplo, a luz veio antes do Sol, né? Ele fala, nada mais natural do que alguém, na era antiga, ele olhava os montes, primeiro clareia o dia, depois o Sol aparece. Então, assim, essa é uma explicação para eles. O Sol era detentor da luz. Exatamente. Não é isso. Mas eu posso, mesmo sabendo que eu não posso ler cientificamente, eu posso ainda acreditar que Adão e Eva é o primeiro casal, literal, que é literal, isso atrapalha, não é isso, é irrelevante, só porque é uma pergunta que sempre a gente pensa, se eu negar Adão e Eva, agora eu vou para o inferno. No sentido literalmente. Assim, essa pergunta ela já parte do pressuposto que a pessoa que se faz essa pergunta, ela provavelmente já pensou sobre evolução, né? E aí, nós não vamos ter tempo de entrar nisso hoje, mas o fato é que, e o que as pessoas têm que saber, é o seguinte, sim, existem muitos cristãos comprometidos com Cristo, crentes de verdade, que têm uma alta visão de inspiração bíblica, uma alta visão da escritura, que a gente chama, né, high view of scripture, o pessoal em inglês gosta, uma visão superior, autoritativa da escritura. Existem muitos cristãos que têm essa visão, como é a minha visão, eu creio nisso, creio na Bíblia como palavra de Deus, né, enfim, e que aceitam a evolução. Existem muitos cristãos, eu costumo dar alguns exemplos para a galera não se apavorar. N.T. Wright é um deles, o próprio Billy Graham é simpático à evolução. Na biografia dele, ele tem uma pergunta que ele responde para o jornalista que entrevistou dele, e ele diz, não tem problema nenhum, se Deus escolheu criar por meio da evolução, não muda o fato de que Deus criou o homem e tal. Não muda o fato que a narrativa de Gênesis é perfeita e revela Deus o que ele fez. Exatamente. O Billy Graham, o C.S. Lewis não tinha problema com a evolução, e o John Stott no seu livro de Romanos, isso aí, ele vai falar do sobre Homo Divinos, né? E, por último, Tim Keller, né? Nosso querido Tim Keller não tem problema nenhum com a evolução. Então, sim, é possível o cara aceitar a evolução e ter essa visão superior das escrituras, tá? Não tem problema nenhum. Agora, o cara que aceita a evolução, normalmente ele vai ter dificuldades ali em Adão e Eva. E aí, o que eu posso dizer assim, de forma bem breve, é que não existe consenso entre esses cristãos que aceitam a evolução a respeito de como seria Adão e Eva, então. Existem cristãos igualmente piedosos, crentes, que têm uma visão totalmente ahistórica de Adão. Uma visão arquetípica, que Adão e Eva são arquétipos, etc, etc, etc. E eles conseguem conciliar com Romanos 5, e não tem problema nenhum com a queda e tal, e eles conseguem conciliar. Eu poderia dar uma aula inteira sobre isso, mas não vai dar tempo, mas existem esses. Agora, existem muitos, sim, que necessitam, ou creem que necessitam de um Adão e Eva histórico, sim, ou de um primeiro casal, de um primeiro ser humano. Do ponto de vista científico, pensando na evolução, se você aceita a evolução, o fato é que, sim, existiu uma espécie, né, que são os Homo sapiens, que emergiram do processo evolutivo, se você aceita, e que existiram alguns ali que foram os primeiros seres humanos. A evolução nunca se dá só com um ou dois indivíduos, né? E a ciência hoje, através de análise genética, a gente sabe que a população de Homo sapiens nunca baixou de, no mínimo, 2.000 indivíduos, né? Mas, então, existiu um grupo ali de primeiros Homo sapiens. E aí existem várias visões que tentam conciliar isso com Adão e Eva. Então, Adão e Eva poderia ser um casal especial dessa primeira população de Homo sapiens que Deus se revelou especialmente para eles. Adão e Eva poderiam ser representantes federativos, ou seja, uma queda realmente histórica e tal. Enfim, então existem vários modelos, mas sem dúvida é possível sim crer num Adão e Eva histórico literal, e muitos cristãos creem nisso, assim como tem vários cristãos que não creem ou não precisam de um Adão e Eva literal, com uma queda exatamente literal e tal. Eu recomendo para você, que já que estamos encerrando, vou recomendar uns livros. Posso, Marcos? Vambora. Então vamos lá. Mundo Perdido de Adão e Eva, John Walton, tá? Sobre Gênesis, sobre Adão e Eva, vale muito a pena, mesmo que você discorde, vale muito a leitura, vai te abrir a mente para muitas coisas, certo? Esses modelos de Adão e Eva que eu falei, eles estão descritos nesse livro aqui, ó,
Criação e Evolução, Precisamos Escolher, do Dennis Alexander, certo? Editora Ultimato, editado pela ABC2, pela Associação Brasileira de Cristão na Ciência. E ele vai muito além de Adão e Eva, ele explica várias coisas sobre evolução, né? Se você tem problema com evolução e tal, um cristão que vai te explicar tudo isso. Um excelente livro, ele é meio grosso, mas é um excelente livro. Provavelmente as suas perguntas estão respondidas aqui. Tá? Então esse é o combo que eu recomendo. Sobre leitura de Gênesis especificamente, eu sempre recomendo esses dois, Marquinhos deve conhecer, Como Ler Gênesis, do Tremper Longman, e Gênesis Hoje, do Ernest Lucas, editora ABU. Eu não sei se tu vai encontrar ele ainda, porque acho que ele está fora de catálogo, mas vale dar uma procurada aí, e no sebo são livros excelentes sobre como ler Gênesis hoje. E daí, sobre essas posições cristãs a respeito das origens, não, eu não acredito na evolução, eu acho que a Terra é antiga, mas não acredito na evolução. Então, esse livro aqui é o que analisa posições cristãs, então, sobre as origens, né? Esse livro é muito legal, porque ele é escrito por 4 pessoas que defendem realmente essas posições. Então é o criacionismo da Terra Jovem, o pessoal que é concordista, como eu falei, que tende a ver a Bíblia como revelando ciência e tal, que é o Ken Ham. Aí é bem legal, porque o Ken Ham dá a visão dele, aí os outros 3 criticam a visão dele, e aí ele dá uma réplica. Aí vai o próximo, que defende a criação pela Terra Antiga. Ele defende, aí os outros 3 criticam, e ele dá a réplica. E aí design inteligente, e aí a criação evolutiva, da turma que aceita a evolução e é crente, certo? A Origem, vale muito a pena. Essa aqui é a capa antiga, agora eles mudaram a capa. Então esses são os livros que eu recomendo se você se interessa sobre esse tema, certo?